Bom, finalmente é hora de encerrarmos as nossas análises de Dragon Ball GT aqui, né? Eu juro que pensei seriamente em fazer a piadinha de que finalmente o GT tinha feito uma coisa boa, que no caso seria terminar, mas preferi deixar quieto. Enfim, hoje nós falaremos acerca da última das sagas, a dos Dragões Malignos, que sinceramente não é melhor que as anteriores não. Novamente, a ideia base do arco é sim bastante interessante, com toda aquela questão de uso excessivo das esferas do dragão trazer uma consequência negativa e terminar por colocar o destino da Terra em risco. Eu imagino que a maior parte da fandom de Dragon Ball concorda que há um abuso das esferas enquanto artifício até de roteiro que várias vezes terminou sendo usado para impedir a série de criar e manter consequências graves para os eventos que ocorriam ao longo dos capítulos. Tudo sempre terminava revertido com um pedido a Shenlong e assim nada parecia realmente sério. Há até aquela opinião corriqueira de que as mortes em Dragon Ball não têm peso por conta das esferas, mas aí eu já discordo 100% e algum dia farei um vídeo sobre esse específico ponto. Enfim, fato é que os roteiristas do GT resolveram dar um freio nessa coisa de usar as esferas a todo tempo sem nenhum custo para os personagens e daí surgiu essa última saga. Premissa interessante. Infelizmente, a execução é bem fraca, assim como em todos os outros arcos do GT. Estruturalmente falando, eu diria que a saga dos Dragões Malignos é uma mistura. Ao mesmo tempo em que ela é episódica como o início da saga da busca pelas esferas, ela sempre termina com uma luta contra um inimigo diferente, no caso com um dragão diferente. Ou seja, uma mistura do episódico com a luta do Super 17, vamos dizer assim. É aquele velho formato do monstro da semana, tão comum em séries antigas de TV. Muita gente já torce o nariz para essa estrutura de roteiro, onde há pouca ou nenhuma conexão entre os eventos de um episódio e do episódio seguinte, mas eu aqui não vou fazer esse tipo de julgamento. Essa é a proposta do arco, eu vou aceitá-la e avaliar se o GT conseguiu fazer um bom trabalho dentro do formato episódico. A resposta é não, e o motivo é simples, as lutas são todas ruins. Todas, sem exceção. Veja, se a estrutura que os roteiristas escolheram foi a da história episódica, então há pouquíssimos elementos de enredo a se analisar, já que não há essa conexão entre os eventos formando uma história maior. Se é assim, o foco da coisa está nas lutas. A saga dos Dragões Malignos aposta todas as suas fichas nesse fator e fracassa miseravelmente. Aqui eu vou me dar o trabalho de falar acerca de cada uma das lutas do arco, então vamos lá. O primeiro dragão que os nossos heróis enfrentam é o da Esfera de 2 Estrelas, que tem o poder da poluição. Essa batalha tem uma estrutura até interessante porque ela começa como uma comédia. Claramente o tal dragão é bem fraco e falador, o que é usado para fins humorísticos. Quando a coisa parece que já vai ser resolvida facilmente, vem a quebra da expectativa com a revelação do verdadeiro poder desse inimigo. Ele é realmente bem fraco, mas consegue poluir o ambiente ao redor com uma substância que termina por enfraquecer seus adversários, e aí ele fica na vantagem contra Pan e Goku. É até decente, convenhamos. O problema é que o GT, quando não faz merda no começo, faz no final. A resolução dessa luta é muito mal feita. Basicamente, os nossos heróis são jogados no rio Tietê e são deixados para morrer devido à poluição da água. Aí vem o Gil e salva ambos, já que ele não é afetado pela poluição, né, porque ele é um robô. Beleza, faz sentido. O problema é que depois que o Goku e a Pan saem da água, eles simplesmente conseguem derrotar o dragão facilmente, mas isso não faz sentido. O ambiente ainda está poluído, ou seja, o fator que os enfraqueceu anteriormente ainda está presente no cenário. A única coisa que o robô fez foi impedi-los de morrer no rio sujo, mas não houve nenhum acontecimento que tenha justificado a virada na batalha. Aparentemente, o roteirista quis meter o louco e dizer que a parte pura do rio, né, na qual eles foram salvos, limpou os heróis e os tornou meio que invulneráveis à poluição ou qualquer doideira desse tipo, mas é só roteiro ruim mesmo. Então ficamos assim, a luta até começa bem, mas termina muito mal, porque o GT não pode acertar durante um episódio inteiro, né? Tem que ter alguma marotagem ali, alguma cagadinha ali que estraga tudo. Sigamos. O segundo inimigo é o dragão de 5 estrelas, que parece uma galinha sem pena só que gorda. O poder dele é de eletricidade. Essa luta aqui já é bem da mais ou menos desde o princípio, só servindo pra gente ver o quanto vale o Super Saiyajin 4. Que daqui a pouco eu vou falar disso, né? Só que a resolução desse combate é ainda pior que a do anterior, porque esse aqui é o caso mais clássico de Deus Ex Machina já visto na história da ficção. Basicamente, o dragão tá vencendo a luta, subjugando completamente os heróis. Eis que de repente começa a chover e a água da chuva faz com que o corpo do dragão, que tá todo eletrizado, né, devido a seus poderes, entre em curto-circuito e aí ele perde a luta. Sim, é literalmente isso, o próprio Deus
mandou chuva dos céus e aí os heróis conseguiram vencer uma batalha na qual eles certamente morreriam. Roteiristas do GT, senhoras e senhores. Não tem muito o que comentar aqui acerca do quão ruim é essa solução, do quão conveniente é, então eu vou dar uma peça aleatória de informação aqui. Eu acho que dá pra fazer Deus Ex Machina bem. Dá pra fazer o herói ganhar por sorte de uma maneira bem feita. Se algum dia eu analisar Yu Yu Hakusho aqui, vou desenvolver melhor esse ponto, mas não há nada em ficção que seja certo ou errado em si mesmo. Tudo depende do contexto. Aqui foi o puro Deus Ex Machina sem contexto nenhum, então não tem muito como passar o pano. Vamos para a próxima luta. E olha só que interessante, a terceira luta também é resolvida com outra conveniência ridícula de roteiro. O terceiro dragão é o da esfera de 6 estrelas, que parece ser uma mulher. Depois nós vemos que essa aparência é falsa e que ele é na verdade um bicho feio do queixão de manivela. O poder dele é o dos ventos e das águas. Como os caras que escrevem o GT conseguem mostrar que sempre dá pra piorar, eles não têm limite na zoeira deles, eles conseguiram aqui fazer uma cagada maior que a da luta passada, porque ao invés deles simplesmente colocarem logo a luta no episódio, já que é ruim mesmo, bota logo pra lutar e pronto, como eles fizeram nos dois anteriores, aqui eles quiseram colocar uma historinha pra adicionar drama à coisa. Só que a historinha é de que esse dragão ficava fazendo chover peixe dos céus, e com isso os pescadores de uma vila não precisavam mais trabalhar e ficavam o dia todo enchendo o caneco de cachaça. É isso aí, esse é o drama do episódio. Enfim, o caso é que esse dragão também estava vencendo a luta, até que a gaivota de estimação de um moleque lá da vila atacou o inimigo em um certo ângulo, né, por cima da cabeça assim. Aí a Pan viu e percebeu que esse é o ponto fraco do dragão e soltou um Kamehameha que o deixou vulnerável para que o Goku finalizasse. Sim, a gaivota mostrou o ponto fraco. Os caras do GT são inacreditáveis. Outra conveniência de roteiro, né? Depois vem o Furão. É o dragão de 7 estrelas e que tem até um poder interessante de absorver o corpo de qualquer ser vivo e aí conseguir aumentar seus poderes. Pensando bem, é meio chupinhado do Majin Buu, né? Mas sigamos. Aqui a luta não é tão péssima quanto as duas anteriores, mas também é resolvida com conveniência de roteiro. Em resumo, o dragão tinha absorvido a Pan e com isso ficou muito mais poderoso e estava ganhando do Goku. Aí pra tirar uma onda, ele resolveu provocar o Goku mostrando a Pan a última vez, né? Que estava dentro do corpo dele, ele foi lá e mostrou, botou ela pra fora pra ela pedir, sei lá o que diabo, pra falar com o Goku e o Goku ficar irritado, eu não sei. Acreditando com isso que o herói já não tinha mais condições de reagir. Aí o Goku se aproveitou desse descuido, que a Pan estava exposta, resgatou a Pan, tirou ela de dentro do corpo do bicho e ganhou a luta. É conveniente que o vilão tenha feito essa juvenice? Mas é menos ruim que a gaivota, convenhamos. Esse é o grande mérito. Não é tão ruim feito a gaivota. O lance é que depois de torrar o saco do cara com 4 lutas bem fracas, o arco melhora um pouquinho com a chegada do dragão de 4 estrelas que tem o poder do fogo. Veja, a luta contra ele ainda é ruinzinha. Durante a maior parte do tempo, nada acontece. É só o Goku correndo do adversário e tentando se esconder. Pra ser justo, tem uma sequência ou outra bem curtinhas de luta legal, mas no geral é tudo bem parado e não acontece muita coisa. Mas só de não ter nenhuma bizarrice ou erro grotesco de roteiro, já podemos dizer que a coisa melhorou bastante aqui. No meio dessa luta, aparece o outro dragão de 3 estrelas, que tem o poder do gelo e é gêmeo do dragão de fogo. Novamente, a batalha contra ele não é grande coisa, mas não tem nada de muito ridículo. No fundo, essa luta usa daqueles elementos já bem batidos do vilão covarde que, ao se ver sem chances de vencer, apela para usar algum amigo do herói como refém e etc. Então não há realmente nada de muito valioso aqui, é já gasto, né? É uma luta nota 5, cujo único mérito é não ser péssima como as primeiras lutas desse arco. Depois de muita lenga-lenga, finalmente aparece o verdadeiro vilão do arco, que é o dragão da esfera de uma estrela. Aqui nós adentramos a sessão usando os erros do GT para explicar os acertos do Dragon Ball original, também conhecido como sessão crítica construtiva. No vídeo acerca do arco do Super 17, eu disse que a batalha contra aquele vilão tentava emular a luta contra Nappa, mas fracassava miseravelmente. Aqui o mesmo pode ser dito, mas a referência é a luta contra o Freeza. Os roteiristas tentaram encerrar o GT com um grande épico de batalha, o que me parece uma decisão acertada, mas não creio que eles tenham obtido sucesso no que tentaram fazer, e o motivo para isso é simples. Eles não compreenderam a enorme racionalidade das lutas de Dragon Ball. Esse é um ponto que eu já prometi abordar em vídeo específico umas 50 vezes, e eu realmente acho importante falar sobre, porque eu não vejo sendo colocado por aí. Em resumo, as lutas de Dragon Ball são mais lógicas do que a dos seus antecessores contemporâneos. No vídeo passado, no qual falei de Cavaleiros do Zodíaco, mencionei que aquela série tem o defeito de nem ao menos tentar convencer
o leitor de que o resultado das lutas é uma consequência lógica dos eventos que acontecem. O ponto é que esse era o padrão do shonen de porrada até o momento no qual Dragon Ball revolucionou essa questão. A mim, me parece que as pessoas não percebem isso porque analisam a coisa apenas do ponto de vista superficial. Por exemplo, é muito fácil perceber que as lutas de Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen e Jojo são lógicas, digamos assim, porque essas obras estabelecem um sistema de regras muito detalhado e muito específico e fazem questão de demonstrar que a conclusão de cada batalha é deduzida desse sistema de regras. Isso é texto em cada uma dessas séries. Dragon Ball não é assim tão óbvio e também não é assim tão elaborado, né, quanto essas séries, mas o fato é que as bases de cada luta são colocadas de forma muito clara para o leitor e aí a luta vai fluindo naturalmente a partir dessas bases. Às vezes pode ser que tenha tido um erro ou outro de roteiro, mas no geral não é o que acontece não. Observar atentamente essa luta contra o vilão final do GT demonstra, por contraste, essa grande qualidade das lutas de Dragon Ball. Ao contrário da luta contra o Super 17, o problema aqui nem é o da falta de pontos de virada dentro do roteiro do combate, isso é, bits de roteiro. O problema aqui é que as coisas parecem acontecer de uma maneira mais ou menos aleatória, justamente porque as regras não estão estabelecidas com clareza. Vejamos, eu já reclamei várias vezes de que o power scaling do GT é quebrado. Isso não é só um problema de roteiro que gera cenas esquisitas, mas também dificulta o entendimento do público na medida em que não dá para saber exatamente quem é mais forte e por quê, e assim a construção da lógica da luta fica prejudicada. A luta contra o Freeza no arco de Namekusei se caracteriza por ser um enorme épico que começa quando Vegeta, Gohan e Kuririn iniciam a luta contra o vilão daquele arco. Ali, o Akira tinha feito tudo o que podia para mostrar para o leitor que o Freeza era muito mais poderoso que os três, inclusive juntos. Em seguida, nós temos a cena na qual o Vegeta mostra que ficou mais forte por conta do Zenkai, que também é outro elemento de informação que já tinha sido estabelecido, de maneira que agora a luta estava mais equilibrada e nós sabíamos o porquê. Aí o Freeza revela a questão das transformações. Ao atingir sua segunda forma, o vilão volta a ser mais forte que todos e nós sabíamos o porquê. Então o Piccolo aparece extremamente forte por conta da fusão com o Neo e luta de igual para igual com o Freeza e nós sabíamos o porquê. Então o Freeza se transforma de novo e por aí vai, até culminar lá com o Goku virando Super Saiyajin e tudo mais. Veja que essa enorme estrutura que se prolonga por uns 30 capítulos, esse grande épico só se sustenta porque todas as informações que nós precisamos saber acerca desses lutadores é passada de forma clara pelo Toriyama e é a partir daí que a luta pode fluir. Só porque nós sabemos como é a situação em cada momento do combate é que nós podemos entender o que está acontecendo. Da feita em que o GT falha em nos dizer quem é mais forte e nos fazer entender a lógica que perpassa essas lutas, a gente já fica sem uma peça-chave nesse quebra-cabeça. O entendimento da luta já fica difícil. Qual é o verdadeiro poder do Super Saiyajin 4? Na real é muito baixo, né? Porque ele apanhou de todos os dragões que enfrentou, mas isso é coisa para daqui a pouco. Beleza, vamos lá. O ponto inicial é de que o dragão de uma estrela, né, é mais forte que o Super Saiyajin 4. É com essa informação que a gente tem que trabalhar. O vilão inclusive quase mata o Goku logo no início da luta, se não fosse o Goten, o Trunks e o Ubi o salvarem. Evidentemente nenhum desses três é capaz de vencer o inimigo, nem mesmo unindo forças, mas eles transferem suas energias ao Goku, que fica bem mais poderoso e passa a ter vantagem na luta. Aí o dragão come todas as esferas e fica mais poderoso. Aqui já há outra coisa que pode parecer um detalhe bobo, mas que também tem a ver com o que eu tô falando, que é a preocupação em passar as informações de maneira clara ao público. O dragão fica bem mais poderoso, mas o seu design não muda. Ele só fica com as esferas cravadas no peito, os espinhos dele crescem um pouquinho, mas de resto é igual, ou seja, a situação da luta mudou drasticamente, mas essa informação não é passada de maneira eficiente por meio de uma mudança no personagem ou algo do tipo. Isso ainda vai ter importância, mas por hora sigamos. O vilão tá lá dominando a luta, até que o Goku recupera a vista. Ele tinha sido cegado antes pelo dragão de gelo, né? Então ele de repente recupera a vista, sem nenhuma explicação, e consegue tirar poderes sabe-se lá de onde, e contra-ataca o vilão e quase mata. Aqui, uma grande virada na luta aconteceu, mas não há justificativa. Seria como se na luta contra o Freeza, o Kuririn de repente ganhasse poderes abissais e começasse a quebrar o vilão sem nenhuma explicação aparente. Percebem o que eu quero dizer quando falo da racionalidade das lutas de Dragon Ball? Essas viradas sem motivo não costumavam acontecer ali, mas aqui no GT acontecem e prejudicam 100% essa luta final. Enfim, o vilão parece estar morto, mas não tá, e ele revela ter poderes de regeneração. Novamente, tudo tirado do nada, já que ele não tinha essa habilidade antes e aparentemente a ganhou após ter absorvido as esferas. Mas nenhum dos outros dragões conseguia fazer isso. Então de onde saiu? A luta não segue a racionalidade característica de Dragon Ball, repito. Enfim, o vilão consegue novamente a vantagem. Por quê?
O Goku não estava mais forte depois de recuperar a vista. Enfim, o vilão consegue novamente a vantagem. E aí chega o Vegeta revelando que consegue se transformar em Super Saiyajin 4 também. E eu vou falar disso daqui a pouco. Aí os dois se fundem, né? Goku e Vegeta Super Saiyajin 4, virando o Gogeta Super Saiyajin 4, que é bem mais poderoso que o dragão e quase o mata se a fusão não tivesse sido desfeita justamente na hora do golpe decisivo. Que aliás, só pra pontuar aqui, o Gogeta Super Saiyajin 4 é um completo imbecil e isso não faz o menor sentido. Quiseram fazer com que ele fosse tão piadista quanto o Gotenks, mas o Gotenks tem motivo de ser imbecil, porque ele é a fusão de duas crianças, né? Do Goten e do Trunks, que não tem maturidade. No caso do Goku e Vegeta simplesmente não se justifica. Principalmente envolvendo o Vegeta. Depois a série ficou tentando lá fazer o Vegeta se justificar. Ah, não, foi culpa dele, não fui eu que fiz. Mas tipo, não dá, né? Só idiota pra caralho. Nesse meio tempo, o vilão tinha apanhado tanto que não estava mais em posse das esferas que tinha absorvido antes. Ou seja, estava mais fraco, estava na forma original dele. Quando a fusão do Gogeta termina, ele vai lá, né? O vilão vai lá e pega as esferas novamente para ficar mais poderoso de novo, menos a de 4 estrelas, que o Goku consegue evitar que seja absorvida. E aí, naquelas idiotices de roteiro do GT, o Goku vai lá e engole a esfera de 4 estrelas. E daqui a pouco a esfera de 4 estrelas simplesmente surge na testa do Goku. Enfim, vamos seguir, a gente tá falando de coisa mais interessante agora. Então, o vilão absorveu novamente as esferas, mas não a de 4 estrelas. Só que isso não faz a menor diferença, porque aparentemente o inimigo continua tão poderoso quanto antes e muito mais forte que Goku e Vegeta Super Saiyajin 4. Percebe porque eu disse lá atrás que era importante que esses novos estágios de poder dos personagens fossem passados de maneira também visual, com design, alguma coisa? Como isso não foi feito? E como o roteiro é desleixado, ou seja, ele não passa as informações de maneira clara, nem por meio de texto, nem por meio de visual, nunca fica clara a diferença dos poderes do dragão que absorveu todas as esferas pro dragão que absorveu apenas 6. Nos dois casos ele tem a mesma aparência e é mais forte que todo mundo exceto o Gogeta Super Saiyajin 4. Então na prática não faz diferença nenhuma ele não ter absorvido a esfera de 4 estrelas. Entende o que eu tô falando? É tudo meio aleatório, meio... você tem que deduzir. Imagino que ele seja mais fraco sem a esfera de 4 estrelas. Mas eu imagino, mas na prática não faz diferença nenhuma. Novamente, não há uma construção lógica das informações da luta, o que não permite que compreendamos o desenrolar do combate e prejudica o engajamento, que é tudo ao contrário do que ocorre na luta contra o Freeza, onde a gente sempre sabia a posição de cada personagem dentro daquela luta. Quem é mais forte, por que é mais forte, por que é que esse aqui ficou mais forte do que o outro quando antes era o contrário. Cada virada é muito fácil de entender. Enfim, acho que o ponto no qual essa luta final falha já ficou bem claro, então não insistirei mais. Eles tentaram fazer uma luta como a do Freeza, mas não entenderam as bases dessa luta. Não souberam onde ficavam os alicerces dessa construção e terminaram entregando uma casa de palha, construída em cima da areia, que se desmancha pela ação do mais fraco dos ventos. Mesmo colocando pontos de virada no roteiro da luta, contando até com uma surpreendente participação do dragão de 4 estrelas para ajudar os heróis, né, que seria interessante, uma vez que a base não estava sólida, o resto não pode se sustentar. Apesar disso, eu até apreciei as cenas finais desse combate, sobretudo duas. A primeira é aquela na qual o Vegeta, já em sua forma normal, né, depois de ter saído do Super Saiyajin 4, quando ele resolve ir ajudar o Goku na luta derradeira, mesmo sabendo que morreria, e aí ele dá a instrução para os outros fugirem, ficarem mais fortes e se vingarem quando for possível desse dragão, né? Ou seja, ele já tinha aceitado que ele e o Goku iam morrer, só queria que a família se salvasse e depois eles voltavam e faziam o serviço. Mas a reação dos demais, que é no caso o Gohan, o Trunks e o Goten, é a de irem também ao campo de batalha, dispostos a se sacrificar contra esse poderoso inimigo. É uma cena que tem uma boa carga dramática e que retrata uma situação de grande desespero, onde ninguém ali tinha esperanças de vencer, mas ainda assim ninguém queria fugir, ainda que fosse essa atitude mais racional. E a outra cena que eu gostei foi a da Genkidama final, que sim, é chupinhado da saga Buu, mas querendo ou não faz um link com todas as aventuras que o Goku viveu aqui no GT, mostrando vários personagens de episódios anteriores ajudando na Genkidama, etc. É decente, vai. O final em si do GT é bem legal também, e eu sei que vocês adoram. É um final impactante, sem dúvidas, primeiramente por conta daquela história que eu falei lá no início, né? Das consequências permanentes. O Goku morreu, dessa vez sem possibilidade de retorno. Pensando bem, era mais ou menos o final que aconteceria se Dragon Ball tivesse terminado depois de Freeza. O Goku salva o universo, se torna o maior dos heróis, e então morre, deixando seu legado aceso para a posteridade. Além disso, nós temos cenas bem bonitas que evocam a nostalgia do Goku visitando o Kuririn e o Piccolo, e esse tipo de cena funciona demais em Dragon Ball, porque essa é uma história na qual nós vemos o desenvolvimento dos personagens na vida, né? Eles crescem, se casam, têm filhos, e nós testemunhamos tudo isso,
Quando vem uma cena e nos relembra onde toda essa jornada começou, é difícil segurar a emoção, porque parece que estamos vendo a história de uma amizade que cultivamos com os personagens. Eu acho que esse negócio de Goku Jr. e de Vegetinha meio broxante, terminando em um torneio tal qual a saga Buu, e com cenas que eu acho que não ajudaram em nada ao ponto geral que os caras tentaram fazer nesse final. Mas aquilo ali não estraga o bom trabalho feito no encerramento da série não. Falando agora dos personagens, e aí no geral do GT, né? Esse também é um elemento de incompreensão dos roteiristas, e que eu acho curioso porque muitos reclamam disso no Super, frequentemente passando o pano pro GT. Mas o Goku do GT é um palerma também, além de ser um personagem irritante com aquele negócio de querer comer toda hora. O Vegeta não serve pra quase nada na série, ficando de fora do primeiro arco, só servindo pra ser possuído no segundo, pra apanhar no terceiro e tendo pouco espaço no quarto. Além disso, esse personagem foi desrespeitado aqui também, nessa última saga, inclusive na tal justificativa para ele virar Super Saiyajin 4. Muitos reclamam disso, e com razão, porque essa solução que arranjaram aqui contraria os valores básicos do personagem. Fazer o Vegeta precisar de uma máquina para dar a ele de mão beijada a transformação é dar um golpe mais duro no orgulho do Saiyajin do que aquela humilhação que ele passou nas mãos do Freeza em Namekusei. Simplesmente não é coerente com o Vegeta aceitar um atalho desse tipo. Fora disso, o Kuririn, Tenshinhan e Yantia mal aparecem na série. Não é só que eles não contribuem nas lutas, eles praticamente não existem. O Trunks é outro inútil, sendo que era para ele ser um dos centros, né? O Gohan não mita e o Piccolo se sacrifica de graça. Enfim, vocês já entenderam o ponto. O GT é desastroso com os personagens da série, tanto quanto o Super ou até pior. O Super Saiyajin 4 tem um puta design, mas falemos aqui só entre nós dois, nós mil, não sei. Ele é muito inútil também, né? Ele apanhou de todo mundo. Ele apanhou do Super 17 e apanhou de todos os dragões das esferas negras. Muito se fala de como o Super Saiyajin 3 foi mal usado na saga Buu, e eu concordo, mas o Super Saiyajin 4 está em outro patamar de inutilidade. É uma pena porque o design dele é muito imponente, mas todo o respeito que a imagem dele passa vai embora tão logo ele começa a lutar e apanha por um dragão que parece uma galinha sem pena. No final, Dragon Ball GT é uma casca sem alma. Digo isso porque o tempo todo nós vemos a equipe responsável tentando emular partes anteriores da história, mas fracassando miseravelmente por não conseguir entender os elementos que faziam essas histórias funcionarem. Seja a falha em compreender os elementos de aventura da saga Pilaf, seja a incompreensão dos elementos de roteiro que faziam as lutas contra Nappa ou Freeza grandiosas, seja até uma falta de entendimento acerca dos personagens, em tudo o GT parece uma tentativa de reproduzir o original, mas incapaz de fazê-lo porque é fácil imitar a casca, ou seja, as toneladas de fanservice que estão presentes nos episódios do GT, mas é difícil imitar o espírito, os elementos que fazem com que a história original seja tão cativante. Dragon Ball GT foi um produto que se caracterizou pelo extremo desleixo em tudo, roteiro, lutas, personagens e até nos detalhes. Os caras não tiveram a capacidade de tirar o Baby da animação da música de abertura depois que a saga dele terminou. Não, no arco Super 17 e dos Dragões Malignos, ainda era ele que aparecia na abertura da série como se ele ainda fosse o vilão. Ou então o episódio no qual é revelado que a Bulma pode fazer o Vegeta se transformar em Super Saiyajin 4, né, com aquela máquina, que foi praticamente uma reprodução das cenas do Z. Sério, aquele episódio tem uns 3 minutos de material original. O resto é o Vegeta lutando contra o Goku na saga Saiyajin, as cenas do Majin Vegeta e etc. no episódio mais safado da história do mundo. No fundo é difícil entender como tem tanto fã que defende o GT, sendo que o GT é um grande desrespeito com o fã porque os caras simplesmente pararam de se esforçar depois da saga Baby. Enfim, eu acho que muito pouco se salva nessa série e eu espero ter argumentado de maneira coerente para defender meu ponto de vista. Muito obrigado a quem acompanhou todas essas análises aqui comigo, né? É mais uma série que a gente consegue fechar aqui no canal. Em breve, começarei a falar do mangá do Super, hein? Mas semana que vem, Kaiji. Até lá.